E aí, você já viu aquele filme chamado Mulheres ao Ataque? Eu nunca vi. Não. É Não, a ainda história não. de uma esposa que ela descobre que o marido... Ela é muito rica e ela descobre que o marido tem uma amante linda. E aí ela vai atrás dela para poder entender, fica chateada, decepcionada. Ela se sente defasada quando ela vê a beleza daquela mulher. E ela chama a mulher para conversar. A mulher fica condoída porque não sabia que ela era casada. E ela promete não se encontrar mais com ele. Aí passam uns diazinhos, a esposa volta na amante para dizer para ela, você ainda está se encontrando. Ela, não sou eu. Ela, mas ele tem saído de casa. Aí elas começam a desconfiar que ele tem uma terceira pessoa. Nossa. As duas se unem, ficam amigas e vão atrás de descobrir quem é essa terceira pessoa. Porque ela, enquanto isso, ela está descobrindo quem é o marido dela. Chegando lá, é uma garota mais nova do que as duas e linda. E aí elas catam a garota de forma muito Elegante. e encontra a menina e conta pra ela o que foi que aconteceu. A menina fica chateada por estar se sentindo Ela também não enganada e sabia. saber da desproporção da sacanagem, né? Em relação a ela ser muito bonita. E aí elas se unem pra dar um golpe nele. É um espetáculo esse filme. Não, e esse filme tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é traição, perdoar ou não. Você perdoaria uma traição? Esse é o podcast Versão Feminina, é um podcast para mulheres, feito por mulheres, para a gente falar sobre relacionamentos de uma forma leve, descontraída, mas também com responsabilidade, com seriedade. E eu sou a Natália Simonetti, apresentadora aqui do podcast. E eu sou Shirley Almeida, psicóloga especializada em relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre traição. Perdoar ou não perdoar? Bom, hoje nós temos aqui duas convidadas no nosso podcast para a gente falar desse tema, que é um tema difícil, né? Um tema polêmico. E eu acho que todo mundo, se não passou, vai passar por isso alguma vez na vida. Se não passou, talvez não saiba que passou. Então, queria primeiro apresentar nossas convidadas. Nós temos aqui a Isabel Romero. Bem-vinda, Bel. Obrigada pelo convite, Natália. Obrigada pelo convite. Se apresenta pra gente, por favor, Eu sou Bel. Isabel Romero, sou fisioterapeuta e já fui traída. Quem nunca, né? Quem Quem nunca? nunca? E temos aqui também a Gláucia Soares. Bem-vinda, Gláucia. Obrigada, Natália. Obrigada, Shirley, pelo convite. Eu sou Gláucia Soares, eu trabalho com marketing e eu também já fui traída. Estou aqui para contar as minhas histórias. Minha história. Eu tô curiosa, assim, para saber das histórias de vocês, até porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa a aprender, né? Com a vivência das outras pessoas, né? Por mais que pareça que é tudo igual, não, mas cada um tem uma história, né? Cada um tem uma sagacidade diferente, uma saída, uma Uma reação né, diferente. E aí, falando em reação, eu queria começar assim. Vocês, né, já falaram aqui que foram traídas. Vocês, antes de terem certeza de que foram traídas, vocês já desconfiavam? Tinha alguma coisa ali? Ou foi meu Deus, eu descobri do nada. Conta um pouquinho aí das histórias de vocês. Eu vou ser sincera que acho que ninguém é pego de surpresa. Sempre tem um sinal, sempre tem uma desconfiança. Tanto é que quem só acha quem procura. E você só procura porque você desconfia. Uhum. No meu caso, eu nem cheguei a procurar. Caiu no meu colo. Mas eu desconfiava sim, conversava com as minhas amigas. Como eu estava muito próximo ao casamento, as meninas falavam, não, isso é nervosismo. Só que assim, no fundo, você sabe que não é um nervosismo da proximidade de um casamento ou de alguma coisa muito séria. Vocês estavam de casamento Isso. marcado. Eu ia casar em setembro e descobri em março, mas tudo bem. Que não foi ruim não, tá? Porque 4 meses depois que eu descobri, arranjei o amor da minha vida e tá tudo ótimo. Mas quando você descobriu, bom, eu sou amiga da Isabel há muitos anos, conheço a história dela. As coisas do casamento já estavam prontas, né? Inclusive as madrinhas escolhidas, né?
Já tinha vestido, já tinha Tudo, tudo, né? tudo. Era o casamento era em setembro, em março. Mas assim, por que você descobriu? Que sinal, assim, que Isso, tava quais eram os esquisito? sinais mais gritantes que você olhava e falava assim, isso aqui tem alguma coisa esquisita. Não tem um sinal específico. Tem algumas atitudes que antes não tomava e passa a tomar. Entendeu? Sair sem falar, ficar... Dormir fora de casa. Não O meu dormir. não era. Até porque a gente não morava junto, tá? Então, assim, ele trabalhava em outra cidade. Aí, normalmente, de quinta a domingo estava comigo. Na segunda-feira ia trabalhar. Só que tinha vezes que não fazia tanta questão de voltar. Ou então... não, a gente estava no Rio, só que não fazia questão de fazer tanto programa mais junto. Algumas coisas assim... Antes fazia e foi deixando de fazer alguns comportamentos. Algumas coisas estranhas, E à entendeu? medida em que se aproximava Não, e o ficava- casamento, né? E às vezes, assim, não ligava pro telefone. De repente começou a ficar, sabe, aquele negócio com o telefone, agarrado com o telefone. Assim, gente, era uma pessoa desapegada do telefone, de repente gruda naquele negócio que nem não sei o quê. Mas como eu também nunca fui muito... Eu sempre fui muito daquela assim, quem procura, acha. E... Não, a Anicia foi... Aí ela... Muito Na verdade, influenciada era pela... respeitando a Não, e privacidade a individualidade dele. de cada um. Sim. Nunca fui de pegar telefone, ficar futucando, eu não tenho paciência. Eu vou ser muito sincera, eu não tenho paciência pra isso, tá? Não tenho paciência. Mas isso é saudável. Não tenho. Porque eu acho o seguinte, eu não acho que a pessoa é obrigada a estar comigo. Casada, namorando, noivo, não interessa. Não tem algema, não tem arma na cabeça. Se ela tá comigo, ela tá comigo. Então, se eu ficar, nossa, eu não consigo. Não consigo. Então, assim, eu preciso ter paz. Preciso ter paz pra dormir, eu preciso ter paz pra trabalhar, eu preciso A ter gente paz... precisa, né? Sim. eu preciso ter paz, por exemplo. Vou tomar um chopp? Vai lá, eu vou ficar em casa dormindo. Uhum. Entendeu? E se você desconfia de você ter que ficar procurando, pesquisando, isso pra mim não funciona. Sim. Pra mim não funciona. E você, como foi a sua Então, história? a minha história é bem diferente da dela. Eu era, né? Porque a Gláucia que foi traída lá no passado não é a mesma Gláucia que está falando com vocês agora. Claro. Essa Gláucia aqui é a Gláucia terapeutizada, que eu costumo dizer. Então, aquela Gláucia era uma Gláucia muito novinha, muito inexperiente. Então, Você tinha quantos anos? quando eu casei com ele, eu tinha 17. Aff, Maria. Quando eu descobri a primeira traição, eu tinha 20 e poucos anos, mas foi bobinho. Mas Uhum. essa traição específica que eu vou falar aqui, que foi a traição que culminou até com a história que é parecida com o filme que a Shirley trouxe, foi a mais intensa de todas. Então, assim, era muito escrachado. Ele botava foto em rede social, a outra tinha foto em Orkut na época. Então, todo mundo sabia, a família sabia. Então, assim, eu praticamente... Antes de alguém me contar, eu já sabia, porque eu fuçava, eu procurava, eu olhava a rede social, eu achava numa foto que a pessoa tirou em tal lugar, dentro do Orkut, eu achava a pessoa ali na foto. Então, eu descobria Detetive. tudo. Total, detetive total. Acabou se especializando. Exatamente. O FBI, inclusive, podia me contratar. Tá trabalhando com isso hoje? Mas não, eu trabalho com marketing, que é quase ser detetive, né? Praticamente. É bem parecido. Mas, assim, então eu sabia das traições. E a traição específica que eu vou comentar aqui sobre era... Eu sabia muito bem como tudo acontecia. Então, descobri, né, tudo. E acabei me tornando amiga da amante, né? Tiveram várias situações, vários casos. Mas eu, totalmente diferente da Isabel, eu era... Sabe, assim, muito... Eu achava que ele ia ser o homem da minha vida, que eu não podia perder aquele relacionamento. Eu tinha filhos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você se tornou amiga dela na intenção de controlar a situação? Sim. Dela não tentar Exatamente. continuar com ele? Sim, e ainda assim, ela também ela era conveniente para ela ser minha amiga, porque como ele tinha outras amantes, ela sabia controlar também onde ele estava. Porque ela ligava para minha casa para saber onde ele estava. Então, assim, era uma situação totalmente tóxica, totalmente inadequada, entendeu? E hoje... Vocês se submeterem a isso, né? Pois é, as duas. E ainda mais no seu caso, que você tinha filhos com ele, né? Exatamente. A gente
sim, o comportamento, como ela citou, o comportamento dele mudou, porque a gente casou muito novinho. Ele também era jovem como você. Sim, mesma idade. Uhum. A gente era muito novo, a gente se casou muito novo, né? Tivemos filhos. Mas, assim, durante os 7 primeiros anos, eu não, talvez até tivesse traição, só que eu não percebia. Não Uhum. tinha aquela coisa assim, sabe? De eu perceber. Depois de um tempo que começou a surgir a rede social, aí eu comecei a achar as coisas ali nas redes sociais. E ela ligar para minha casa também. Mas assim, voltando um pouquinho, quando foi a primeira vez que você falou, tem alguma coisa esquisita aqui, deixa eu investigar? A primeira vez que ele decidiu viajar sozinho. Porque a gente sempre viajava junto, sempre. A gente nunca viajou separado. Desde que a gente estava junto, ele nunca viajou separado. Então, eu vou viajar com meus primos e tal, não sei o quê, vou lá pra Saquarema. A gente ia sempre pra Saquarema, inclusive tem uma história muito boa de Saquarema. E qual a desculpa de você não poder ir? Porque ele ia só com os primos, com os amigos, era só homem e tudo mais. Mas eu achei ela na foto lá na rede social. Tinha uma foto. Ela era a única mulher que estava, inclusive. Todos os primos foram. Mas ela era a única mulher. Esse é o momento que a inteligência começa a falhar. Total. Porque trair, como você falou no início, todo mundo trai, né? Se você não foi traída, todo mundo trai, não. Que aí faz mal. Você me lembrou o título de um espetáculo de teatro muito famoso, enfim, que está há muitas décadas em cartaz, que é Trair e Coçar é só começar. Maravilhoso. Aí, assim, todo mundo trai relativamente, porque se você faz e faz bem feito, não deixando atingir a outra pessoa, fica até mais elegante e mais inteligente. Agora, se você, além de fazer, não tem a capacidade de saber esconder, que eu ainda acho que é bem pior. É ruim de todo jeito? Mas você fazer e ainda deixar o rabo para outra pessoa descobrir. Você expõe a pessoa. Shirley, Natália, ele não fazia questão nenhuma de esconder. Ele não fazia questão, porque ele sabia que eu não ia terminar. Porque eu já tinha perdoado ele antes, de traições menores. Então, ele não fazia questão nenhuma de esconder. Ele saía com ela, ele frequentava com ela os mesmos lugares que frequentava comigo. Era quase, pra ele, era uma relação aberta. Era, exatamente. Né? Porque ele sempre voltava, ele tinha a Diferente caminha do dele. meu caso. Ele tinha a sempre fez caminha muito dele bem pronta, feito. tudo pronto. Eu era a esposa que chegava em casa, tava ali com a comida pronta, o lanchinho. Às vezes ele chegava de madrugada, o lanchinho tava pronto, as roupinhas lavadas, as roupas separadas por cor. Mas olha só, antes da gente evoluir um pouquinho na história, Shirley, você como psicóloga, por exemplo, se alguém chega no seu consultório falando, Shirley, eu tô desconfiada, meu namorado, meu marido, meu noivo, sei lá, tá me traindo. O que eu faço? Fuça, não fuça? Senta e conversa. O que se faz quando você está ali desconfiado? Olha, a primeira coisa que eu acho que tem que ter é conversa aberta. O que está acontecendo com você? Estou percebendo você diferente, tá esquisito, isso não é hábito. Vai sair com os seus amigos por quê? Por que não dá pra gente ir junto? Que o dinheiro que você vai gastar com ele, você pode gastar com a gente pode sair junto. Não tem problema sair sem os amigos, não há problema algum. Perdão, com os amigos. Não há problema algum. Mas ir para Saquarema, que é um lugar de viajar, de relaxar, não levar a família, né? Então, assim, não há problema algum. Mas o que você precisa fazer? O que está acontecendo contigo? Deu algum problema? Estou percebendo você diferente? Outra coisa, eu entendo que antes você desconfiou. Às vezes a gente até vem de relação doentia e acaba trazendo para nova relação, que não significa não significa dizer que o outro também está fazendo. A gente desconfia porque fica com medo, né? E acaba trazendo a doença para outra relação. Provas. Mas provas, assim, concretas. Não é prova de ir lá e investigar. No seu caso, você entrou nisso porque era o que você tinha para fazer, para se defender. Mas não é virar um detetive e começar a fuçar celular, perturbar a vida da outra pessoa. Porque quando a gente começa a desconfiar e deixar... toda vez que eu busco alguma coisa eu não encontro, você começa a entrar numa neura que você vai buscar cada vez mais até você encontrar. Mas se o que você encontrar for o que não é exatamente aquilo que está ali...
E eu conheço casos de pessoas que fuçaram. Quando encontraram algo que parecia ser, porque não achava nada, deu uma crise, deu um ataque tão grande e, na verdade, não tinha nada a ver. Era uma festa surpresa que estava acontecendo para ela. Nossa. Mas aí a relação acabou. Porque ele ficou muito decepcionado com a posição daquela pessoa. E como ela vinha numa máxima de estar sempre desconfiando e tentando encontrar o que não existia, ele cansou. Uhum. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ir lá tentar entender o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa? Não. Não tá, não. Que isso? Você tá louca. Aí tem que tomar cuidado com isso também, porque ele te descaracteriza. Você acabou de ver a foto dos dois juntos dando um beijinho e fala, não, eu não vi isso. Ele disse que não, e será que eu vi? Não, estava perto, era só uma amiga. A gente começa a Agora vem cá, o tudo. você tá louca, antes da panela voar na cara dele, que a gente pode responder? Porque é um xingamento que o homem adora fazer, né? Você é louca. Então, por isso que eu tô falando que é legal, antes de você levar, você primeiro tentar ter certeza. Porque ficar ali, olha, tá esquisito, tá fazendo, não tá fazendo. Qual é a intenção? Se você descobrir, você vai fazer alguma coisa? Se você tiver a certeza, você vai lá e vai tomar uma atitude, vai se separar? Ok. Vai lá, escrafuncha bastante, corre até você descobrir e sem falar nada para ele. Porque se ele não estiver fazendo alguma coisa, é horrível você ser acusada de uma coisa que você não está fazendo. Ou se ele estiver fazendo bem feito. É horrível. A pessoa não sem prova nenhuma, toda hora te macegando ali, falando, tá fazendo, e você começar a parar de respirar para a outra não ficar preocupada, né? Isso é um ponto. Encontrou? Senta e conversa. Olha, tá acontecendo isso aqui, o que houve? Primeiro tentar ouvir o que a outra pessoa, por que ele tá levando aquilo? E daí você decidir ou não se você fica. Porque, na maioria das vezes, a pessoa não erra sozinha quando é um relacionamento de verdade. Quando tem caráter, aconteceu, é a primeira vez, vale a pena dar aquela refletida. O que está acontecendo contigo? Não é para todo mundo, não. Mas o cara já tem um comportamento esquisito, tá se repetindo, como não era a primeira vez no seu caso. E tá fazendo com constância. Cada vez a tendência é aumentar. Então, de repente, vai para uma terapia. Se você achar que vale a pena, você tinha filhos envolvidos na situação, diferente de você, né? Aí eu acho que vale a pena você tentar fazer essa observação antes da explosão. Uhum. E, de repente, você vai até perceber que não vai valer a pena explodir. Agora, se você entendeu que isso aqui que está acontecendo foi demais, é muito, muito tácito, tá ali na cara. E aí você, para mim, não dá, puxar a campainha e descer também eu acho bem saudável. Que foi o que você acabou fazendo, né? Então, aí eu queria que vocês compartilhassem, assim, a história mesmo de vocês, assim. Como é que vocês descobriram e o que aconteceu, assim? É fofoca, né? Um pouco. Nada, é troca de experiência. Troca de experiências, pronto. Então, o meu caso, como eu expliquei, né? A gente não morava junto, a gente ficava como de quinta a domingo junto, tudo bem, tudo bem. Nesse dia específico, era uma quarta-feira, eu nunca vou esquecer. E eu não fui trabalhar. Eu tava com uma sensação estranha, não fui trabalhar. Como de costume, o telefone ficou do meu lado. O telefone dele ficou do meu lado. E eu nunca tive senha, como eu não tenho da pessoa que está comigo hoje. Não tenho, não faço questão de ter. E ele estava onde? Ele foi tomar banho. O telefone estava do meu lado. É uma cena assim, que eu não vou esquecer nunca. Sabe quando chega a mensagem que fica amarelo, azul, sei lá, que foi aquela luzinha, né? Uhum. Eu estava deitada, eu apertei do lado para aquela luzinha apagar. O telefone abriu. Eu olhei e falei, como assim? Tá desbloqueado? E assim... Opa! Aí... É um anjo, né? Foi um anjo, não, assim. aí as pessoas, mentira. Mentira. Muita gente não acredita nisso. Eu falei, gente, mas eu não tenho por que mentir. Sim. Aí, cara, e parecia assim, tinha vários ícones, né? Mas parecia que o do WhatsApp fazia assim, tchan, tchan. Eu falei, cara, abre. No que eu abri, eu peguei. E depois que eu fui ver, o telefone tava no modo avião. Eu falei, gente, mas como... Eu falei, como que é isso? Aí a pessoa tava tomando banho. Uma coisa espiritual, né, gente? Eu acho que foi, porque como eu tava desconfiada, eu pedia muito pra...
Cara, se tiver alguma coisa acontecendo errada, me mostra. Se tiver acontecendo alguma coisa errada, me mostra. E assim, não vou nem entrar nessa questão de religião, espiritual, mas era uma coisa que eu pedia pra mim. Uhum. Assim, se tem alguma coisa acontecendo errada, me mostra, que eu não vou procurar. Me mostra, porque eu não vou procurar. Não me dá não me dá um sinal, não. É, Porque eu me não vou mostra. entender. Me dá uma mancha que aí eu Não, vou me ter mostra. certeza. Aí ele tava tomando banho, eu falei, fulano, quem é a ciclana? Nossa, ele falou assim, você mexeu nas minhas coisas? Eu falei, cara, não. E assim, se eu perdoo? Não. Perdoei? Ele negou na hora ou ele confirmou? Ele não tinha como negar. Tava lá a mensagem. Tava lá. A pessoa não tem nem como negar. E, quando vocês perguntaram, você ficou surpresa? Não. Ele ficou surpreso. Porque realmente... Ele não imaginava que você que eu fosse mudar o comportamento. Não, que eu ele fosse confiava... descobrir. Não, que ele fazia bem feito. Porque, na verdade, a pessoa também estava na outra cidade. A pessoa sabia de mim. Então, para ele, era muito cômodo. Ele achou que eu não fosse descobrir. Ele e ela eram de São Paulo. Não, Você não sou daqui. São Paulo, não. Era outra cidade, Ah, tá. mas... Tá. Assim, ele trabalhava em outra cidade próxima Uhum. e vinha. E ela era de lá. Sim, acho que nada é por acaso, sabe? Eu descobri, não teve perdão, não perdoo, por quê? Porque eu não consigo não ter paz. Aí volto na história de eu não ter paz para dormir, não ter paz para trabalhar. Porque eu acho que quando você vai fazer, eu vou sair para trabalhar, a pessoa vem para dentro de casa. É isso aí. Então, assim, se eu não tiver paz para... eu gosto de sair para tomar um vinho com as minhas amigas e falar assim, daqui a pouco eu tô em casa. Não ter paz para isso, ou então a pessoa falar para mim, olha, eu vou tomar um chopp, eu ficar neurótica, fuçando. Não é Não dá. Você se meu. conhece o suficiente para saber Não que vou perdoar, não vou vai perdoar, conseguir não ter perdoo. paz depois. Não, isso não aí. perdoo. Não, É isso aí. E eu não vou ficar doente mentalmente por isso. E no seu caso também, Bel, teve também todo um processo, né? Assim, porque, como você disse, você já estava com o casamento marcado, com tudo comprado, né? Teve todo um processo também da quebra de confiança. A gente até falou um pouquinho disso antes, da traição das famílias, né? Assim, porque tinha um acordo, Ela um não era casamento casada ainda. é um acordo Não era de casada. famílias, mas Graças a assim, Deus. o casamento já estava marcado, as famílias, né? Então, foi uma quebra também, não só ali de vocês dois, mas das duas famílias. Eu acho uma falta de respeito. Uma Eu questão achei muito. financeira também. Não, né? porque ele pagou o casamento. Não, então. Mas Não, isso porque eu sempre- fiz ele pagar o casamento. Claro, Ele claro. pagou tudo. Mas Pagou. juridicamente hoje também isso acontece. Pagou. Eu fiz ele pagar. Ele não queria pagar, não, mas ele pagou. Mas E vale informar que Isabel também é formada em Direito. O que ajuda Que muito. ótimo. não, eu exerço fisioterapia, paixão da minha vida, que nem a pessoa que eu tô hoje em dia. Direito a gente bota lá no passado, deixa ele mas quietinho. serve de apoio. Mas tem o conhecimento. Mas assim, eu acho que pra mim, que eu sempre, assim, isso sempre foi muito claro pra mim, que se eu não tenho por que estar com você, não tenho nada que me prenda a você, você não tem obrigação. Eu acho que assim, e nessa situação, eu sempre fui dessa decisão, mas com essa situação, eu parei para tentar entender o que tinha acontecido, né? Analisar o porquê que aconteceu. E, na verdade, eu descobri que é muito mais sobre a pessoa do que sobre o que eu possa ter feito ou ter deixado de fazer. Porque a Mas gente a fica gente- tentando entender onde foi que eu errei, Onde o eu que, que eu errei. deixei de fazer. Porque a outra pessoa sempre tenta botar a culpa em você. Claro. Então, Claro. assim, eu parei, analisei mentalmente, eu comigo mesma, sabe? Eu parava assim. Sabe quando você começa a fazer flashback, retroagir, pra tentar Peraí, entender. essa culpa não é minha. E essa né? culpa não é eu minha. tava dentro dessa relação, ele que tava na borda, né? Exatamente. E a culpa também não é dela. Por mais que ela soubesse da minha existência, ela não me deve respeito. É a pessoa que tá ali. É a pessoa que tá comigo, que tem um compromisso comigo, que me deve o respeito. Uhum. Então, assim, não tenho raiva de nenhum dos dois. Acho que nunca mais tive notícia. Espero que sejam pessoas muito felizes. Não, se estão juntos, estão separados. Também não me interessa. Eu sei que 4 meses depois, encontrei uma pessoa que, cara, só me levantou. Mudei de profissão, tô com uma profissão que eu realmente sou apaixonada. É uma pessoa que é muito minha parceira, meu amigo. Assim, pra mim foi ótimo. No fundo, nessa Ele confusão... te presenteou. Foi um presente pra mim. Nessa confusão, melhorei profissionalmente como pessoa.
descobrir o que é respeito de fato, o que é ser valorizada de fato. Ah, Isabel, então é um casamento perfeito, um namoro perfeito, relacionamento perfeito. Não, porque todo mundo se irmão, Não existe, né? se irmão e irmã, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, se estranham de vez em quando, quiçá uma pessoa que não foi criada comigo, Uhum. criações completamente diferentes, elas vêm se unir. Mas até nas casas mais belas existem a necessidade das obras, né? Exatamente. E aí estrutura e consolida muito melhor essa... Exatamente. Então, faz parte. Exatamente. É basicamente isso. E aí, E Glaucia? contigo, Glaucia? Então, a minha história é diferente, como eu já falei da dela, né? Aham. Eu já era casada, já tinha toda uma relação ali. Então, assim, eu já sabia das traições antigas. Essa traição específica, como eu falei, ele viajou com os amigos, né? E aí eu vi no Orkut lá a foto, eu encontrei a dita cuja lá. Só que assim, ao mesmo tempo, eu ainda colocava, mas vai ser um daqueles casinhos passageiros que vai passar e tudo mais. Só que, viagem de carnaval, a gente fazia o quê? Ia todo mundo pra Saquarema. Então fomos pra Saquarema. Família, ele, fui eu, meu filho, minha família, a família dele, todo mundo pra casa de praia em Saquarema. Estamos todos lá. Aí tá. Aí ele, eu vou ali comprar um gelo. Aí ele foi lá comprar o gelo. Passa um dia, passa 2 dias e nada dele aparecer. Aí passou 3 dias. Pensou que morreu, né? Passou 3 dias e ele apareceu, voltou ele. Aí Mas tá nesse meio tempo você estava achando o quê? Não, eu ligava pra ele. Eu tô aqui na casa do meu amigo aqui, não sei aonde, Itaipuaçu, não sei o que lá. Ah, tá. Aí ele tava falando que tava na casa de alguém e tal. Mas ele saiu falando que ia comprar um gelo. Comprar um gelo, exatamente. E ficou 3 dias fora. Meu Deus, gente. Loucura. É muita certeza de impunidade, né? Nossa. Pois é. E aí, beleza não, né? Eu já tava morrendo já, ansiedade, tudo quanto é coisas passando na minha cabeça, falando que ia matar ele, mas não matei, enfim. Tranquilo. Aí, uma prima dele veio e me contou, olha só, eu preciso te falar o que tá acontecendo, porque isso é muito grave. Aí gente, eu já sei, ele tá com a fulana, né? Eu já sabia até o nome dela, porque eu já tinha achado o nome dela, já sabia onde ela morava, já sabia tudo da vida dela. Só que eu não queria acreditar, de fato, que ele tava tendo um caso real. Quando ele voltou, você não estava com alguém cobrindo o espaço, não? A ausência? Como? Tá. Eu tava amamentando, inclusive. Tô brincando, foi só brincadeira. Inclusive, eu tava amamentando. Aí, a prima dele chegou e falou assim, olha, ele tá numa outra casa de praia aqui em Saquarema, que ele alugou, e a fulana tá lá, na casa de praia. Eu falei, gente, eu não acredito. Que era a fulana da foto. Que era a fulana da foto, que eu já sabia quem era. E aí, assim, o mundo desabou na minha... Não, eu vou separar, dessa vez eu separo, e eu vou acabar com ele de vez, e a gente vai se separar e tudo mais. E daqui a pouco, meu telefone toca. Era ela. Ela tinha o meu telefone, ela me ligou. Ele não está aqui, ele já está aí? Aí eu, oi? Como assim? Ele não tá aí com você? Porque ele alugou uma casa, já tá aí, não sei quanto. Ou seja, alguém da família já deve ter falado, ela tá aqui enlouquecida, perguntando e tal. Ela, não, ele já saiu daqui também, não chegou lá. Será que aconteceu alguma coisa? Eu vou perguntar pra esposa. E elas ainda preocupadas com esse desgraçado. Desgraçado, exatamente. Mas, assim, diferente dela, eu não posso desfazer o laço com ele porque eu tenho filhos. Porque minha vontade era desfazer o laço. E pequenininho, pra ela tava meio refém da bebê, situação, né? que não deveria estar trabalhando também pra dar conta das crianças, então tava completamente submissa. Mas eu posso fazer só um adendo? Eu tenho uma conhecida muito próxima a mim que passou por uma situação dessa também, com 2 filhos pequenininhos. Porém, ela com um gênio bem próximo ao meu, não perdoou. Não perdoou, Natália conhece Mas até que também. você pegue essa força, é difícil, É difícil, né? é muito difícil. Até eu sair desse ciclo, levou muito tempo. E aí, só para eu concluir, a gente, né, ficou naquela situação, eu descobri, num bloquinho de carnaval, tá eu e ela lá, as duas, um olhando pra cara da outra, ela passa, dá beijinho, enfim, ficamos colegas, amigas. Ela me ligava, eu ligava pra ela, a gente que, quando eu não sabia dele... E ele sabia? Vocês falavam entre si? Ele sabia. E aí, ficou uma situação, assim, durante anos essa situação, até que eu me separei dele, consegui, depois de muito tempo, muitos anos, me separar dele, e aí eu passei a ser amante. Dele? Dele.
Antes de eu ser amante, tem uma questão interessante que ela falou, que eu lembrei aqui agora, que ela falou que não perdoou. E na época, eu achava que tinha perdoado. Tem essa questão também, né? Que eu perdoei ele, mesmo tendo aquele contato com ela, não, eu perdoei, tô com ele, fui levando isso durante anos, só que na verdade eu não tinha perdoado. Porque eu ficava remoendo, eu continuava procurando, e eu tinha amizade com a outra, que é o pior de tudo. Eu não sei o que é pior na história. Peraí, você estava lá, voltando lá para Saquarema. Eu também tô lá, eu tô com essa lacuna aqui. Você estava em Saquarema. Aí a outra mulher também estava em Saquarema, te ligou, ele não estava em lugar nenhum. Onde esse homem tá? Que gelo? Onde ele foi comprar esse gelo? É verdade, gente. Eu esqueci de falar esse detalhe. Ele estava com outra. Era uma terceira. Lá em Itaipuaçu. Meu Deus. Ele estava em Itaipuaçu. Que energia, né? Também era um jovem, rapaz. Não, atualmente ele tá com 7, 8 filhos. Nossa Comigo Senhora. ele tem 2. Com ela, com a menina, que na época ela não tinha filho. Ele tem 1 filho e agora ele tem os 8 filhos. Agora, isso é interessante. Esse que daí tem trabalha, né? alguns homens... Tem disposição para trabalhar, né? É muita pensão, tomara é que muita esteja pagando a pensão. para todo mundo, né? Agora, existem alguns homens que eles não conseguem bancar uma gestação. Emocionalmente, você diz? Emocionalmente, saúde, porque não consegue ficar sem sexo. Aí, Ou na verdade, é visualmente. transtorno. Visualmente, tem várias causas para isso acontecer sem justificar. Tá errado e ponto. Mas uns porque não conseguem ver a transformação física. E algumas mulheres, não são todas, mas uma parcela importante, elas acham que para prender o homem, porque elas começam a ver o corpo modificando e elas não conseguem entender também tanta mudança física. Ela não sabe que vai engravidar, não sabe que o corpo modifica, sim, mas você vê tudo se alterando em você sem você estar preparando isso. É estranho, não dá para ser tão tranquilo, ver tudo mudando de dimensão e saber que, olha, aguenta que é isso aí. Aí a baixa estima vem. E aí começa a achar que eu tenho que prender ele de alguma forma porque eu tô sentindo feia, ele me conheceu bonita, será que ele vai embora? Aí começa a fazer uma autossabotagem, né? Mostra o peito, olha papai, olha, aí começa a infantilizar a relação. Papai, aí começa a chamar o cara de papai, isso já vai broxando. Quem vai querer transar com a mamãe, né? O cara às vezes tem medo da relação sexual, com medo do pênis machucar a cabeça da criança. Olha para a mulher, ela já não está mais tão atraente. A auréola cresce, fica esquisita. Ele também tem que entender aquele processo, porque não muda só para a mulher. A gente tem dificuldade de entender o seu próprio corpo, imagina eles, né? Uns saem para trabalhar, quando volta só encontra a modificação em casa e... eu senti isso hoje, senti aquilo ontem. Faz parte da gestação. Então, eu vou sentir, não vou contar nada para ele não ir embora. Não, gente. É inserir o cara na gravidez, na gestação. É normal que até por volta dos 2 anos, a pessoa acabe se separando. Depois do nascimento do filho. E depois de algum tempo, também volta. Porque eles não estão acostumados a bancar aquela mudança. Outra coisa, na hora do sexo, tem o sexo oral, beijo, e mão no peito, e chupa peito, e mais não sei o quê. A mulher tem dificuldade, quase morreu a bichinha. A mulher tem dificuldade de virar a chavinha. Porque a gente, para ter um cuidado com a criança, a gente precisa ser carinhosa, meiguinha, né? Muda a voz para falar com o bebê com mais jeitinho, porque ele precisa daquilo. Não dá para falar, e aí, mamãe? Não dá para fazer isso, né? E aí você tá ali infantilizada, porque a gente se infantiliza para poder entrar naquele clima da criança. Aí o marido chega em casa, aquele peito que acabou de ser tão ingênuo, tão doce, vira pro sexo. Agora eu viro a minha chave, opa, vambora lá... E chupa aqui, aperta dali. Não é desse jeito. A mulher não tem uma chave que fica virando para lá e para cá, então ela tem dificuldade de voltar e de se lembrar de como é ser mulher novamente. Porque ela está com contato com mais frequência, mas quando você pega o marido e envolve ele naquela relação... Olha, vamos no ginecologista, vamos lá no obstetra... não pode ir em todas as vezes, que não dá para faltar, uma vez por mês, né? Mas, enfim, não pode ir em todas as vezes, vai em uma ou outra, ouve o que o cara tem para dizer, olha, hoje eu não estou me sentindo bem, estou sentindo peso aqui, olha, tá esticando tudo, o que eu faço com as estrias? Isso é normal, é parte do processo, bota isso para evitar aquilo. Inserir o cara, e principalmente depois que nascer.
Eu hoje, de 3 em 3 horas, tenho que acordar para dar mamar para a criança. Então, hoje ele faz, 3 horas ele faz, às 6 eu levanto. Mas, Shirley, não sou eu que vou dar o peito em todos os momentos? Sim, mas hoje pode ser você que vai lá buscar o neném? Dá para você dar o banho agora, que eu tô cansada e eu preciso dormir? Que se ele acorda numa 3 horas, você acorda na outra, quando a criança sai do peito, até na hora de dar um mamazinho, uma mamadeirinha, e você insere ele naquilo, ele também vai entender aquele momento infantilizado que a gente acaba entrando, porque o neném é uma coisa fofinha. E aí você tá ali, não precisa ser, ai, meu bem, dadadá, não necessariamente isso, mas você deixa para ele o momento dele se relacionar com o filho e criar vínculos com aquela criança. Mas eu chego em casa, toda hora que eu chego, eu era a estrela do momento. Agora, a criança me roubou essa atenção. Isso também, tem momentos em que o homem também entra numa depressão. Depressão, ela não é só aquela que você está ali prostrado, tristinho. Você pode estar sorrindo à vontade. Mas ele também tem que ter inserido no processo para entender assim, ela não virou e não me largou para estar com outro ser. Mas isso é um bebê. Não, mas é um ciúme que dá. Eu tô ali 24 horas do meu tempo, durante não sei quantos anos, voltada para ele, e de repente, do nada, eu não tenho mais aquela atenção de 100% de fazer o almocinho, meia-noite, 1h da manhã. No caso. Né? Tem um livro que, inclusive, bombou, ficou super famoso se eu não me engano, é Carla Madeira, agora o nome da autora, não me lembro exatamente, que é o Tudo é Rio, que é um livro lindo, inclusive, que a história é mais ou menos essa, assim, o início da história. É um casal que era mega apaixonado e tal, aquela história. E aí eles têm um filho e o cara fica com ciúme da criança. Enfim. Principalmente se for homem, desenvolve o complexo de Édipo. Mas a mulher, às vezes, fala, não, é menina, ele não vai saber lavar a pepequinha dela. Ah, porque ela fez cocô e aí vai sujar ali, ele não vai saber. Não, aí vem as mães mais velhas, por causa de várias questões que eu não desmereço isso. Não deixa ficar lavando a pepequinha da criança. O homem não pode ficar botando a mão ali para não aguçar nada. Nossa. E aí o pai acaba se afastando, eu não preciso fazer aquilo ali. Essa não é a minha tarefa. A minha função é ser o procriador, né? E aí vem um filho, vem outro, depois vem outro. Filho é problema? Eu estava vendo uma fala de um ator num podcast que ele, cara, pra que eu vou querer ser pai? Só traz problema, eu só vejo a mulher falando que tá ruim, o cara falando que não tá transando. Como é que eu vou perder meu tempo querendo filho? Filho é ruim, por que eu vou querer isso pra mim? E o outro dá uma lição de moral, não lembro o nome dele, ele dá uma lição de moral falando assim, você não tá preparado para deixar de ser o centro das atenções, para se doar para o outro. Em termo geral, mas algumas pessoas, ok, se você não quer ter pai, se você não quer ser pai, se você não quer ser mãe, tranquilo. É melhor do que você botar filho no mundo e abandonar, largar, não dar a atenção que a criança precisa. Shirley, vou fazer só uma observação. Tranquilo hoje, né? Porque lá atrás, que eu sempre foi muito claro para mim que eu não queria ter filhos, tá? Sempre. Uma coisa assim que, se você perguntar para minha mãe, para minha irmã, elas vão falar, Isabel nunca teve esse negócio de, eu quero ter filhos. As pessoas me chamavam de egoísta. Porque a mulher tinha que ter filho. Eu escutei por diversas vezes. Para isso. Para procriar, para casar, para... E eu nunca quis ter filho. Eu nunca me vi mãe. Eu nunca me vi responsável por uma outra vida. E acho isso completamente tranquilo. Hoje é ok. Eu nem tenho mais. A minha, infelizmente, faleceu, mas... É melhor do que você estar engravidando para dar a satisfação para uma outra terceira pessoa. E você ficar com aquele filho que você não programou. Eu não quis. E eu conheço... Não quis. Eu conheço pessoas que gestaram para poder dar eu vou fazer para não perder o marido. Não perdeu de dentro de casa, mas perde de uma outra forma, porque ele não fica 100% ali, né? E pular muro, ninguém vai deixar de fazer uma coisa porque você fez aquilo que ele queria. Pular muro, ele pula, eles pulam. Se tiver que pular, vão pular, porque não é uma questão da gestação, é uma questão do caráter. Sim. Ou da situação em si que você está construindo para a sua relação.
e você vai lá e vai ter filho para aquela pessoa e você porque o filho ainda hoje, não adianta a gente romantizar, o filho ainda hoje ele é da mulher. Da mãe, com Aí não certeza. adianta você fazer isso para poder agradar o cara enquanto ele tá lá vivendo a vida dele plenamente e você tá ali numa gestação que você não programou, não dando o que a criança precisa e criando somente pessoas. Eu acho que você se torna uma pessoa frustrada, Sim. a criança vai ser uma criança frustrada. Aí eu escutei assim, diversas vezes. Mas eu também não queria quando a criança nasce, muda. Falei, cara, eu acho que muda quando você tem dúvida se você quer ou não. Quando você tem uma coisa muito definida, Não nasci para isso. não muda. E assim, a sociedade exigia tanto de mim, tanto desse negócio, tem que ter filho, tem que ter filho. Uma hora, mas qual o nome? Não é possível. Qual o nome? Aí eu peguei, o que eu fiz? Então tá bom. Então é Maria Beatriz, em homenagem à minha irmã, que é Beatriz, e se for menina é Bernardo. Acabou. Por quê? Porque eu tinha que ter 2 nomes, um para um menino e uma para menina. Você criou um filho fictício para satisfazer a necessidade da outra não, pessoa? Não, Um bebê reborn. não, pelo amor de Deus. Não criei um filho fictício. Mas assim, se você chegasse assim, Shirley, pra mim, Isabel, mas você não quer ter filho? Mas se você tiver? Você namora há tanto tempo, mas se tiver? Você não tem um nome? Não vai ter. Só pra calar a boca Mas da pra calar a boca da pessoa. pessoa, pra pessoa parar de encher a paciência, Aí eu falava, mas eu não vou ter filho. Não, mas se você tiver? Tá bom, então se eu tiver? Mas eu não tenho nome. Se eu tiver, não sei, nunca pensei, não quero ter filho. Não, tem que ter um nome. Aí chegou uma vez, encheram tanto a minha paciência Essa com falta isso. de respeito é Meu incômoda, Deus. né? Encheram tanto a minha paciência que eu falei, Maria Beatriz e Bernardo, pronto. E aí ficou. a pessoa fica satisfeita. E a pessoa fica né? satisfeita. A pessoa fica E todas as satisfeita. pessoas ficavam satisfeitas. E eu, dentro de mim, sabia que Maria Beatriz nunca existiria e Bernardo nunca existiria. Ou Então, assim, Totó e Peck. É. Que é o nome dos mas pets, eu queria né? voltar na traição. Hoje, Gabi, Isabel já deixou bem claro que pra ela não rola. Hoje. Claro que, né, você disse que hoje você é outra Gláucia. Que bom. Terapeutizada. Você não se colocaria nessa situação de novo. Mas se hoje, num relacionamento, você descobrisse uma traição, você perdoaria ou não? Não, eu não perdoo. Porque eu sei que eu ainda tenho que me terapeutizar um pouco mais, evoluir um pouco mais, para que esse perdão seja realmente um perdão real. Uhum. Porque Ou seja, a resposta é não. é não. É. E tá tudo bem se não. Agora, você falou na sua fala anterior assim, eu achei que fosse um casinho passageiro. Eu queria também entender, porque eu fico me perguntando assim, será que eu, Natália, seria capaz de perdoar a pessoa saiu, foi para uma festa, ficou com alguém. Ou a pessoa tem um caso com alguém. São 2 coisas diferentes, né? São 2 traições, óbvio, mas são coisas diferentes. A pessoa pegar alguém na festa, na noite, e a pessoa ter uma outra família. Mas tá tudo bem você pegar também? Não. Então, é isso que eu Pra mim, queria trazer. pra mim, eu não entendo como coisas diferentes, não. isso que Pra eu mim, queria traição trazer é traição pra e mesa. acabou. É isso que eu queria trazer pra mesa. São coisas diferentes, é traição, Porque aí eu te traição, pergunto, acabou. Natália, se eu chegasse pra ele, então, eu dei ali. Tá tudo bem? Exatamente, porque... É isso. Né? É isso. Se tá tudo show? bem pra você, tá tudo bem pra mim também. Entendeu? Aham. Então, assim, se você acha que você pode... seja um relacionamento secundário ou vou ali e volto, pra mim é Vou traição. comprar gelo. Vou comprar gelo e já volto. Eu conheci o Vou comprar gelo cigarro. nunca mais. Gelo. Não, é assim, eu vou ali e volto, pra mim é traição. Eu não vou com... E assim, pra mim, um relacionamento, ele é uma pirâmide, tá? Ali na ponta tá o amor. Tem a base. Confiança, respeito, consideração, que vai montar. Você tirou uma pedrinha daquela ali, o amor vai fazer isso aqui, em um. Se não cair. Então, assim, eu acho que o amor, ele é Uhum. a cereja Ele do não bolo. se sustenta sozinho. Não se sustenta sozinho. E quando você quebra... Vou fazer uma equiparação, de repente, feia. Mas é que nem quando você toma um tapa. Me desculpa, meu amor, eu não vou queria ter fazer de feito novo. isso. Você Aí já bateu. perdoa. Aí a pessoa vai lá e te bate de novo. Não, mas é porque agora eu bebi demais, me irritei.
Isso é feito com a traição também, porque a partir do momento que você trai e a pessoa ela é condescendente com a sua traição, ela vai fazer sempre. Então, você chegou num negócio bem interessante. Eu acredito assim. Se você foi lá, descobriu que a pessoa traiu, sentou e conversou com ela, e ela, ai, me desculpa, eu não fiz, e você resolveu perdoar aquela primeira vez ali, você está lá nas pequenas linhas, aquelas pequenininhas com asterisco escrito assim, tá autorizado. Se você foi lá, fez aquele reboliço, fez um escândalo, você me traiu, que não sei o quê, ai, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Depois que você fez aquele barraco todo, montou todo o detetive, fez aquela coisa toda, descobriu toda a sequência, e depois foi lá, então tá bom. Aí você está dizendo lá nas últimas linhas, eu perdoo. Mas eu também não julgo, né? Você está falando que não. Mas, de repente, você trazer um amiguinho, uma pessoa para ele ser amigo? Traz então, um coleguinha para ele, para mas- casa. Mas eu não julgo quem perdoa, não. Tô Acho que brincando, cada tá? um é cada um. Tô brincando. Acho que Mas aí, Shirley, assim, até acho que talvez, se você puder trazer até da sua experiência de consultório mesmo. Uhum. Não sei se a gente pode falar isso, porque cada pessoa é uma, Sim, né? sim. Mas assim, de modo geral, uma pessoa que chega e que traiu, ela trai de novo? Assim, você perdoando, a chance de você ser traída de novo, ou se você é a pessoa que trai, a chance de você ir lá e trair de novo é maior sendo perdoado? Eu vou falar com bastante sinceridade. Na maioria das vezes, vai trair de novo. Tá? Mas já vi situações em que a pessoa foi perdoada e ela se arrependeu tanto, porque o homem, ele é mais visual. E quando isso é um assunto extenso, mas às vezes ele não erra sozinho. Eu estou aqui perante a duas pessoas que foram muito feridas, né? Mas eu queria que vocês entendessem que cada caso é um caso. O teu caso é diferente do da Gláucia, inclusive, e é diferente de outras situações. Às vezes o homem não erra sozinho. Sabe aquela pessoa obcecada, possessiva, que, não, onde você foi? Com quem você falou? Toma aqui, e não sei o quê. E, não, quem é ela? Quem não é? É sua chefe? Tem certeza que é chefe? Por que não é homem? Você fica num momento tão ruim, tão afogado, que quando abre uma brecha, a única coisa que você tem é vou lá fazer, porque eu já estou sendo tão acusado. De que vale eu tentar ser uma pessoa tão séria, tão decente, tão direitinho? E nem sempre, quando o homem trai, ele quer ir embora. Às vezes é uma questão de se está certo ou se não está certo, é outra história. Tá? Repetidamente é pior, ainda mais com a mesma pessoa ou com vários, não importa. Mas, às vezes, é só ele querendo saber se a estima tá baixa, a mulher não tá transando com ele, ou tá tendo briga, ou ele desconfia dela, ou a vida tá uma porcaria, porque dinheiro estraga a relação. Se você não tiver uma maturidade, a falta do dinheiro estraga, o problema de saúde estraga. Não importa se é seu, se é dele ou se é de um familiar. Filho, se você não souber equilibrar, vai estragar a relação que eu falo, relação sexual, o prazer, porque a mulher ela precisa de um contexto para ter vontade de transar. Não são todas, mas a maioria. Então, quando a relação está desestruturada, a primeira coisa que afeta é a vontade dela. Ele só me trata mal, só faz grosseria, eu vou transar com ele de noite? Eu não vou, não. Hoje eu também neguei para ele. E ela acha que isso é uma vantagem. Eu acho que é mais vantagem você sentar e conversar. Mas o homem, às vezes, ele não erra sozinho. Tem alguma coisa acontecendo. Por exemplo, você falou que começou a perceber coisas estranhas. Não vou ligar, não. Deixa para lá. Não vou perguntar. Talvez lá na frente, se você tivesse... O que está acontecendo? Estou percebendo você diferente. Por que você está tão grudado nesse telefone? Está acontecendo alguma coisa de errado aí? Ou ele ia falar, não, você não me dá atenção, eu estou olhando. Não sei se estou falando, só uma suposição. Você não me dá atenção, eu estou aqui voltado para o meu celular. Ah, você só está ficando... Eu já ouvi uma situação dessa. O rapaz estava... enciumadíssimo com a mulher, e aí ele pegou, e você tá cheio de seus amigos? Ela pegou e falou assim, o que você está fazendo? Você vem para minha casa, já tem 4 meses que você vem para cá, você senta no sofá da minha sala e você namora com o seu telefone. É claro que eu vou conversar com os meus amigos, mas eu estou percebendo que eles estão te olhando com outros olhos, e eu para eles. Porque eu não tenho mais um namorado. Eu tenho uma pessoa que vem aqui e bate cartão. E aí ele parou e pensou, Shirley, eu estava fazendo isso realmente. Mas o que você estava fazendo? Era mulher? A terapia era para ele, tá?
Era a mulher que estava no telefone? O que estava acontecendo? Ele, não, você lembra que eu estava me sentindo com baixa estima? Todos os amigos dela tinham profissão e eu não tinha nenhuma. Eu estava me sentindo defasado, eles falavam numa coisa em que eu não tinha, eu não queria dizer para ele que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha trabalho, eu não faço parte daquilo ali, então eu ficava fingindo que eu estava ocupado, tinha um motivo. Ela achando, e eles começaram a ter muito problema com relação a isso. E ela acabou, de verdade, pulando o muro. Nessa hora da conversa, ela contou, eu saí, porque eu estava achando que você estava me desfazendo. Então, assim, existem motivos e motivos para as coisas acontecerem. Imaturo ou não, não importa. Mas aí, porque assim, eu entendo o que você está falando, mas eu não sei se eu concordo completamente, porque acho que também a gente está falando de pessoas adultas. As pessoas também têm que ter responsabilidade. É claro, eu acho que nenhum de nós tá livre de trair. Acho que qualquer um de nós pode trair, sabe? Assim, mas eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Se eu tenho um acordo com uma pessoa e esse acordo é monogâmico, né? A relação é fechada. Então, assim, a outra pessoa pode estar fazendo o que for, mas então eu vou lá e termino, sabe? Assim, eu penso assim, eu vou lá e converso, eu termino, do que eu ir lá e enganar a pessoa, Sim, sabe? sim, Porque eu sim. acho que quando a gente falar, porque ninguém erra sozinho e tal, a gente também tira um pouquinho a responsabilidade. Aqui a gente está falando mais de homem, né? Mas acaba tirando um pouco a responsabilidade do traidor, da pessoa que traiu. E eu acho que essa pessoa ela tem que ser responsabilizada. Ela, sabe? Então ela tinha que ter chegado e falado: Isabel, olha, não tá legal isso, isso, isso. Gláucia, não tá E legal isso, ainda isso, mais em isso. compromissos que era um casamento e um noivado. pré-casamento, porque já estava indo tudo naquela Mas direção. você falou uma coisa que eu nunca tinha parado para refletir. Por que eu nunca perguntei? Será se eu queria aquilo no fundo? Ou se eu queria que deixe... Não é questão de se culpar, né? Mas se perguntar também. Não, será se eu realmente queria ou eu só estava com o sonho do casamento, da festa? Será se era a pessoa que eu realmente queria? Porque foi o que ela falou. Eu nunca parei para se para questionar. perguntar o que estava acontecendo. Eu nunca... Você fez essa pergunta para mim, agora eu tô parada, muda. E realmente... Entendeu? Por que eu nunca questionei? Você omitir foi uma forma de... eu omiti poderia... ou eu para mim tanto Fugiu, fazia? Né? Ou para mim tanto fazia porque a pessoa não era tão Você poderia importante estar para mim? interessada no sonho do casamento. E precisava daquela pessoa ali. Exatamente, para fazer o meu sonho. Sozinho, Natália, era o que eu meu quis sonho. dizer... Era o meu sonho. É que eu não ia abrir desse jeito, mas quando errar sozinho, ninguém erra sozinho, tem um motivo por trás disso. Os objetivos só eram diferentes. Não era o errar de perdoar, não. Uhum. Ela não perdoou, isso está errado, devia dar uma chance. Não é disso. Em que estava ali ocultando ou mentindo? Ou por que o cara às vezes fica ali, você está traindo, você está fazendo, e ele está muito ali. Quem normalmente se desespera muito se o outro está fazendo, obcecando e cercando muito, ou porque tem um histórico, ou porque está fazendo e sabe como é que se faz, né? Sim. Sim. Tanto é que 4 E meses no seu caso, você foi presenteada, que você ainda saiu com... Eu fui. E eu acho que, assim, pra gente fechar, né, o papo, bom, primeiro, antes, queria agradecer a vocês duas por terem vindo, por terem topado não só estar aqui, mas abrir um pouco da vida, da história de vocês, né? Trazer essa informação para quem está passando por isso nesse momento, porque é importante saber que faz parte. Né? Faz, e não importa o que fazem contigo, o que importa é o que você vai fazer com isso, que é experiência para todo mundo. Era aí que eu queria chegar, que mensagem a gente pode deixar assim para alguém que ou está passando por isso, ou acabou de descobrir, ou enfim, né? Você falou que logo depois você conheceu uma pessoa super bacana, a Gláucia hoje também está em outro relacionamento, é uma pessoa terapeutizada, assim. O que vocês também deixam de mensagem para quem está atravessando o vale, né, que vocês atravessaram? Eu acho que você tem que ter muito amor próprio. Porque se você não olhar para você, se o seu sol não for o seu umbigo, que sempre eu tenho isso muito forte para mim, o meu sol é o meu umbigo. Então eu olho muito para mim. E eu acho que isso me ajuda
a ser tão firme no que eu não quero. A reconhecer o seu valor. Assim, às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas eu tenho certeza do que eu não quero. Exatamente. Então, assim, isso me ajuda muito. Eu tenho amor próprio. Ai, Isabel, você é muito autoconfiante. Nada. Tem vezes que eu tô muito com a autoestima lá no pé, não sei o quê. Mas isso eu não passo para as pessoas, porque ninguém precisa saber dos meus defeitos e das minhas inseguranças. Muito menos quando você está passando por uma situação ruim. Então, assim, eu tenho uma autoestima controlada, mas eu tenho um amor próprio muito forte. A gente aprende com a experiência da vida, né, Natália? Sim. Muito forte. Meu amor. assim. Mas eu já venho com essa bagagem desde a adolescência. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim. Ninguém me ensinou isso, sempre foi muito dentro de mim. Eu acho que serve para qualquer situação, não só esse vale escuro que muita gente passa, mas para tudo. Uhum. Além do amor próprio, né? O que se conhecer, sabe? Porque como eu perdoei e achei que tinha perdoado, eu não me conhecia. Então, eu acho que assim, o que eu posso deixar de mensagem é procurar. Porque nem todo mundo vai ter... Saber o seu limite, né? Saber o seu limite, nem todo mundo vai ter esse auto-amor que a Isabel E tem. a Natália sabe. Nem todo mundo vai ter isso, A gente, às vezes, vem construindo isso ao longo da ao longo vida. da Depois dessa vida. experiência, você chegou nessa... Cheguei. E assim, e outra coisa, principalmente voltada aos filhos. Quando a gente tem filho, a gente se apega muito nessa questão de tipo, eu não vou terminar porque eu tenho filho. Eu, Gláucia, vejo que não vale a pena. Então, você tentar se conhecer e saber que o seu limite é seu, porque o filho ele vai crescer e vai... Uhum. Entendeu? Agora os meus filhos já são adolescentes e eu já tô começando a querer que eles criem as asinhas dele. E aí, se eu tivesse com aquela pessoa ainda e todo aquele processo. Então, assim, não é pelo filho, é por você, Uhum. sabe? É pensar em você primeiro. Claro, é mãe, né? A gente vai sempre pensar no filho, a gente quer botar o filho em primeiro lugar. Mas eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Sim. E eu colocar os meus filhos em primeiro lugar não me fez bem. Até porque, para você cuidar de alguém, você precisa estar bem, Tá né? bem, É exatamente. isso. Então, É assim, isso. além do auto-amor, se descobrir. Porque talvez esse auto-amor esteja em você e você não sabe onde ele tá. Sim. E é aquele Entendeu? também saber ficar sozinho, né? As pessoas têm medo de ficar sozinhas, elas têm medo. A solitude é diferente da solidão. Uhum. Então, assim, às vezes a solitude é boa, Uhum. faz bem. Tem um episódio, né? No episódio anterior, a gente falou sobre isso. A gente, durante o relacionamento, a gente não se abandonar para ter coragem e poder para tomar atitudes quando necessário, né? Uhum. É isso. Mas esse é o problema. Tem muita gente que se anula, vai sair com as suas amigas? Não vai. Vou sim. Vamos falar mais sobre isso? Vamos fazer um só para falar sobre isso, sobre o controle, né? Que a gente tem em relação disfarçado de amor. Não, eu fico com Verdade. ciúme, aí vai Isso vira doença, né? isso, vai encaixotando a pessoa, né? E colocando ali numa estante. Então, se você gostou desse podcast, deixa seu comentário, deixa o seu like nesse vídeo, porque isso é importante para que a gente continue produzindo e para que o YouTube continue entregando para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E a gente também está no Instagram, @Versão Feminina Podcast, e no TikTok. E deixa aí seu comentário. Quais são os próximos temas que você quer ouvir a gente falar? Você, se está no Rio de Janeiro, quer participar, manda um comentário para a gente. Quer mandar uma pergunta em vídeo, também manda para a gente, que a gente está aqui aberta a te ouvir e a te receber. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.